Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 28 de setembro do ano 2021 e pelo calendário judaico 22 de Tishrei do ano 5782. Nós estamos aí na continuidade da nossa live à tarde com a Torá, falando sobre Shemini Atzeret e Simchat Torá, a alegria da Torá. E nós estamos aqui em Levítico, capítulo 19, verso 3, que nos fala sobre a questão de Ish imo ve'aviv tiraú. O homem a sua mãe e ao seu pai temerá, é isso que significa. E em Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, e Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 12, nós temos as seguintes expressões: Kabed et avicha ve'et imecha, que significa exatamente honrarás a teu pai e a tua mãe. Então, temer os pais e honrá-los são dois mandamentos distintos segundo a Torá, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós estamos em Shemini Atzeret, ao pôr do sol de hoje entraremos em Simchat Torá, alegria da Torá, e nós fechamos o ciclo dos estudos de Torá e iniciamos o novo ciclo dos estudos de Torá. E dentro desse aspecto, os nossos sábios trazem para nós a respeito dessa conexão do motivo do estudo de Torá. E interessante que traz para nós realmente 3 passagens bíblicas da Torá que está conectado diretamente sobre honrar, né, temer os pais e honrar os pais. Então, o honrar os pais, né, temer os pais, esse temer os pais significa o respeito, a reverência, a obediência, né? E honrar os pais significa exatamente dar a eles a devida honra, né? O devido valor, elogiar, né, publicamente, principalmente também, sempre fazendo com que os pais sejam honrados em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Então, nós temos os chamados 10 mandamentos, popularmente conhecido, que é a Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras. E nós temos 2 tábuas, as tábuas dos mandamentos, né? E em cada tábua tem 5 mandamentos. Uma tábua tem os primeiros 5 mandamentos e a segunda, os 5 últimos mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos é o relacionamento do ser humano para com Deus. E os outros 5 é o relacionamento do ser humano para com o seu próximo. E honrar os pais, ele é o 5º mandamento que está na primeira tábua. Ou seja, honrar pai e mãe é um ato tão nobre, tão elevado e sublime, que ele está na mesma conexão e na mesma dimensão em Deus. Com Deus. Então, quem honra pai e mãe, ama Deus. Quem ama Deus, honra pai e mãe. Quem não honra pai e mãe, não ama a Deus e perde a conexão. Então, por isso que em Levítico nós temos lá exatamente o quê? Onde nós somos exortados por Hashem através de Moshe, todo aquele que ferir seus pais, a pena é capital, é pena de morte. Para mostrar a cada um de nós realmente o quanto que Deus realmente valoriza o honrar pai e mãe, e o quanto que ele fica triste quando um filho ele maltrata o pai e a mãe, provoca neles, sejam feridas nos corações, nas mentes, né, por falar palavras pesadas, ofensivas, e às vezes até mesmo a questão da agressão física. Isso daí é terrível aos olhos de Deus, né? Então, dentro desse aspecto aí, amados, né, por que, ou seja, o motivo do estudo da Torá? Então, como nós vamos iniciar um novo ciclo dos estudos da Torá, nós precisamos ter essa conexão realmente nesse sentido, né? Honrar pai e mãe. Então, antes de nós entrarmos realmente
nos estudos do novo ciclo dos estudos de Torá, então os nossos sábios chamam-nos a atenção nesse aspecto de honrar e temer os pais, né? Então, com a questão de temer os pais, né, o respeito, a reverência aos pais, então os nossos sábios dão dois exemplos para nós termos uma noção sobre temer os pais, o respeito, a reverência, etc. Então diz assim: não se sentar no seu lugar e não contrariar suas palavras, né? Então os filhos não podem agir desta forma, né? Principalmente em público, ele não pode, em hipótese nenhuma, humilhar os seus pais ou coisas semelhantes, né? Chamar a atenção deles, contrariar a sua palavra, né? Os pais, né? O pai e a mãe estão falando, o filho interrompe, né? Isso não é só uma questão de falta de educação, é falta de respeito, de reverência, de temor aos pais. E quem não tem temor aos pais não tem temor a Deus, ponto. E depois temos a questão de honrar, né, os pais. Então, em Levítico 19:3, nós temos sobre a questão de temer os pais, essa questão do respeito à reverência. Em Deuteronômio 5:16 e Êxodo 20:12, nós temos a questão de kabed, honrar os pais. Então, nesse segundo aspecto, honrar os pais, né? Então, os nossos sábios, eles dão os seguintes exemplos o que é honrar os pais. Então, os filhos devem, os filhos que amam os seus pais, os filhos que honram os seus pais, eles devem, é um dever de amor, não uma obrigação obrigatória, mas é um dever de amor. Eles devem providenciar a sua alimentação, o que comer, o que beber. Devem providenciar aos seus pais roupas, né? Acompanhamento, né? Tem aquela triste situação, né? Quando chega o dia do pai ou o dia da mãe, né? Tem aquela questão, né? O pai está no asilo ou a mãe está no asilo. Então, o dia do pai, todo mundo vai lá tirar foto com o pai, depois posta nas redes sociais. Ah, meu pai querido, ó, minha mãe querida, meu exemplo, meu não sei o que, meu não sei o que lá. Fechou a foto, aí os filhos vão para casa, o pai ou a mãe continua no asilo, só no próximo ano, no dia do pai ou no dia da mãe, que eles vão voltar lá para tirar foto, né? Vamos aí mostrar os dentes afiados, né? Da foto hipócrita, né? Ai, meu pai, meu exemplo, minha mãe, minha heroína, e vem aquele monte de coisa, né? Só que na prática... Então, esse é o dever de amor para com os filhos. O livro da Torá, Sabedoria da Torá, explica que a Guemará, em Kiddushin 31b, se viu obrigada a questionar e instruir como cumprir na prática os mandamentos de temer e honrar os pais, pois a Torá não os teria trazido para ficar somente na teoria. Nesse mesmo contexto, então, da Torá, a sabedoria da Torá, conhecimento, etc. e tal. Então, explica a Guemará, que relata sobre o não-judeu que queria se converter e foi pedir auxílio a Hillel Hazaken, né? Ele pediu ao sábio que o ensinasse toda a Torá rapidamente. Ó, mestre Hillel Hazaken, eu quero me converter ao judaísmo, ensina-me rapidamente a Torá, para que eu possa me converter. Essa é uma realidade que nós encontramos hoje em dia no meio não judaico, né? Nós temos pessoas aí, eu amo tanto o judaísmo, eu quero conhecer o judaísmo, eu quero alguém que me ensina aí a Torá, que me ensina Sefirot, que me ensina a Kabbalah, porque eu quero me converter ao judaísmo. Nós vemos essa febre aí, né? É uma febre terrível aí, que muitas pessoas têm aí, né? Se não, entre aspas, se não se converter ao judaísmo é o fim do mundo. Não serve mais nada para ele.
Até parece que é a solução para o seu problema. E não é. Não é a solução para o seu problema, não. E aqui, Hillel, então ele responde a este não-judeu que quer se converter ao judaísmo. O que você não gosta que lhe façam, não faça aos demais. Essa foi a resposta de Hillel. Ele queria o não-judeu para se converter ao judaísmo, ele queria que o sábio Hillel Hazaken ensinasse a ele toda a Torá, porque ele quer se converter ao judaísmo. E nós encontramos muitas pessoas aí não judaicas, né? Não judeus, dentro do nosso mundo Benenoa, que, eu quero me converter ao judaísmo, e eu não vou sossegar enquanto não me converter ao judaísmo, né? Muitas vezes soa como uma arrogância. Por que como arrogância? É porque parece que ser Benenoa parece que é uma coisa diminuta. Parece que é uma coisa sem valor. E um não-judeu, não valorizando o não-judeu que é Benenoa, que abraçou o monoteísmo com fundamento judaico, tem uma liderança rabínica, está aprendendo Torá, 7 leis universais, Teshuvá, Tefilá, Tzedaká. E o próprio Maimônides disse que um não-judeu que se dedica a estas coisas é comparado ao Kohen Gadol. Aí aparece a sabedoria em pessoa, aparece, né, o maior entre os não-judeus e diz, não, eu tenho que me converter, não vou sossegar enquanto não me converter. Parece que é a solução para os seus problemas. Não é não, não é. Então, Hillel responde de uma forma bem simples. Você quer conhecer toda a Torá? É simples. O que você não gosta que lhe façam, não faça aos demais. Aqui está toda a Torá. E está toda a conexão em honrar e temer o pai e a mãe. Você honra seu pai? Você teme o seu pai? Você honra a sua mãe? Você teme a sua mãe? Ainda quer se converter ao judaísmo? Cabe aqui então a seguinte pergunta: por que Hillel não lhe disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Semelhante à sua recomendação, ele poderia ter usado a passagem bíblica de Levítico 19:18, que está escrito lá, né? Que é exatamente o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com o que foi explicado até aqui, a resposta é muito simples. Então os nossos sábios respondem o questionamento e respondem a ação de Hillel. Então eles dizem, a Torá não deve ficar somente na teoria, mas sim na prática. Devemos amar o próximo não fazendo com ele o que não gostaríamos que fizessem conosco. Portanto, o objetivo do estudo da Torá deve ser sempre realizar os mandamentos na prática e não ficar na teoria. Como, por exemplo, ajudar o próximo com atos, palavras e financeiramente. Servir os pais, né? Especificamente para o judeu, ajudar os pais, literalmente falando, a colocar o tefilim, segurar o lulav em Sukkot para ajudá-los, né? A comer matzá em Pesach, né? E outras coisas mais que estão ligadas diretamente em temer os pais e honrar os pais. Então, ensina-me, Hillel, toda a Torá, porque eu quero me converter ao judaísmo, disse aquele não-judeu. E Hillel simplesmente disse, o que você não gosta que lhe façam, não faça aos demais. Basicamente, você honra seu pai e sua mãe? Você teme, respeito, reverência, seu pai e sua mãe?
Alguma vez você disse ao seu pai e à sua mãe, fique quieto, cale a boca? Ainda quer se converter ao judaísmo? Você ajudou a levar um grão de arroz, um grão de feijão para a casa do seu pai e da sua mãe? Ainda quer se converter ao judaísmo? Primeiro você precisa viver a Torá. Por isso disse aquele varão que queria conhecer a verdadeira felicidade. E Deus disse para ele, procure uma pessoa feliz e quando você encontrá-la, vista a sua camisa. E quando ele encontrou verdadeiramente uma pessoa feliz, ele disse, eu encontrei alguém feliz, mas tem um problema. Ele é tão pobre que não tem nem camisa. Como que eu vou vestir a camisa dele para ser feliz? Então os sábios concluem essa parábola dizendo que a nossa felicidade nós fazemos. Baruch Hashem. Hoje a internet está complicada. Encerrando. Então a nossa verdadeira felicidade está não no que nós possuímos, mas na nossa obediência aos mandamentos de Hashem. Seja feliz, seja forte, seja obediente aos mandamentos de Hashem. Honre e tema seu pai e sua mãe, pois isto lhe diz respeito à sua vida eterna. Ok? Baruch Hashem? Então, amanhã a gente tem um novo encontro. Malu, Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins. Até agora de pouco tinha mais uma pessoa contigo aí. Obrigado pela persistência, que Hashem abençoe você, né? E a outra pessoa que estava junto contigo aí, nesses percalços, né? Cai, o sinal da internet vai e volta, né? Então, Baruch Hashem. Até amanhã. Shalom, shalom.